Estamos começando mais um Restaurações da História. E no programa de hoje teremos dois convidados. Nosso primeiro entrevistado é Giovanni Carbonara, que nasceu em Roma no ano de 1942 e é um arquiteto italiano, histórico da arquitetura e teórico da restauração. O trabalho científico de Carbonara concentra-se principalmente no estudo da história da arquitetura e da teoria de restauração e renovação. Já Lucas Beltrame, nosso outro convidado, nasceu em Milão em 1845 e afirma-se como arquiteto, restaurador, histórico e crítico de arte. Foi aluno de Boito e colocou em prática suas teorias com alguns ajustes, já que ao contrário dele, era um arquiteto praticante. Acrescentou que a reconstrução deveria ser baseada em desenhos, plantas e historiografia, de modo a se proceder ao restauro o mais verdadeiro possível, sem as inovações e analogias que o restauro estilístico adaptava. Carbonara, qual é a sua linha de raciocínio? Eu aderi à linha crítico-conservativa, que considera o restauro um ato de cultura. Renego a reconstituição idêntica do objeto restaurado, que acaba falsificando a realidade e enganando o observador, fazendo-o acreditar que a porção acrescida é a original, levantando questões como a importância do juízo crítico e do entendimento histórico e estético da obra de intervenção. Claramente, essa linha pertence às tendências atuais do restauro e está alicerçada na teoria brandiana, na releitura de aspectos do chamado restauro crítico. A restauração assume uma postura conservativa e propõe, quando necessário, o uso de recursos criativos na reintegração de lacunas quando os elementos remanescentes forem insuficientes no fornecimento dos traços para restituição às partes faltantes durante uma obra de restauro. As intervenções deveriam se guiar por uma crítica de valor em relação ao significado histórico do objeto, considerando-se o seu estado físico e amarradas a um vasto conhecimento técnico, histórico, estilístico e filosófico da obra em questão. E você, Lucas, qual seria a sua linha de raciocínio? Eu considero que o arquiteto deva ser um investigador do monumento. Sendo assim, deve haver uma documentação do arquivo como um instrumento de trabalho para a restauração. Então eu me enquadro na restauração histórica. Eu considero que a intervenção de restauro pode ser realizada de forma ampla e até mesmo inovadora, desde que esteja sustentada por uma profunda e rigorosa pesquisa de dados históricos do objeto em questão. Carbonara, para você, a vertente crítico-conservativa deve ter juízo crítico baseado na história da arte e da estética? Então, a restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível, sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo. Os debates de preservação ganharam novos métodos, como reutilização, reabilitação e recuperação. Nós vamos entrar num rápido intervalo, mas nós já voltamos com o programa. It's O-S-C-A-R. My baloney has a second name. It's M-A-Y-E-R. Oh, I love. I have never heard or seen such outrageous, vicious, distorted reporting in 27 years of public life. Boa noite, estamos de volta com o programa. Qual é a opinião de Carbonara sobre a reutilização? Então, é o quarto meio mais eficaz para a preservação de um bem, pois um monumento sem uso se deteriora rapidamente, enquanto aquele que é mantido em funcionamento pode durar por séculos. Contudo, a reutilização é somente o meio, mas não a finalidade da intervenção. Muito bem. Lucas, qual consideração você acha mais importante para ser destacada aqui com a gente?
Eu acredito que a consideração mais importante a ser feita é que a intervenção de restauro pode ser realizada se for ampla e até mesmo inovadora, desde que esteja sustentada por uma profunda e rigorosa pesquisa dos dados históricos do objeto em questão. E como que você acredita que a postura do arquiteto deve ser? Eu acho que o papel deveria ser de um arquiteto restaurador, ou seja, como um investigador do monumento e não como um artista e escultor. E você poderia nos citar uma das obras de arte em que você atuou e o que foi feito nela? O exemplo mais claro de restauração histórica que eu poderia citar seria a reconstrução da Torre Filaretti, no Castelo Sforzesco, em Milão. Essa reconstrução foi baseada em interpretações subjetivas de alguns desenhos pouco precisos. Essa torre foi destruída em 1521 e não havia muitas provas concretas de sua existência. Então utilizei os desenhos existentes na abadia de Chiaravalle e na Cascina Possobonelli, além de uma peça marchetada existente no Duomo de Cremona. Bom, muito obrigada aos participantes, por hoje é só. Espero que os ouvintes tenham gostado do programa e voltaremos semana que vem com a programação normal.